Olá, vamos hoje estudar mais uma lição da revista Em Marcha, ministrada para a classe dos adultos da Escola Dominical na Igreja Metodista de Bela Aurora. E o tema hoje é cuidar do corpo, uma questão de fé e de sabedoria. Fé e sabedoria são dois temas que nós temos estudado nas últimas lições, e agora vamos ver como que se aplica então a questão do corpo. O nosso texto bíblico básico é a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 16, que diz para Timóteo, Paulo aconselha a Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa é uma carta em que Paulo dirige não a uma comunidade, mas a uma pessoa específica, a quem ele muito estimava, e ele fala, cuida de ti, e é importante que nós, como cristãos e cristãs, cuidemos de nós mesmos, incluindo aí o nosso corpo. A separação entre as questões espirituais e físicas não é algo intrínseco ao cristianismo, como alguns erroneamente acreditam. Muito pelo contrário, ela é uma influência de outras doutrinas, de antigas filosofias, em especial do filósofo Platão. Platão dizia que o corpo ele nos trazia a chamada ilusão dos sentidos, que tudo aquilo que é material é ilusório, porque passa por uma série de distorções causadas pelo nosso sentido, que só existe a verdade no campo das ideias, apenas no campo das coisas abstratas existe a verdade, a perfeição. E com isso, ele cria uma ideia que até depois foi ainda distorcida por outras pessoas, de que a nobreza está no campo das ideias, da não materialidade e tudo aquilo que é material, incluindo o corpo, que é algo menos nobre. Na Grécia Antiga, o corpo era exaltado de maneira hedonista, de uma maneira equivocada. As pessoas viviam em função dos prazeres do corpo, do cultivo do corpo. E na Idade Média se cai no radicalismo oposto. O corpo é reprimido. Tudo aquilo que vinha do corpo precisava ser contido como se o corpo fosse inimigo do espírito. Depois nós passamos por um momento de um grande racionalismo no uso do corpo, que deságua hoje uma sociedade muito marcada por interesses econômicos, numa exploração indevida, numa verdadeira forma de escravizar o nosso corpo com padrões de beleza que são inconvenientes e com outras atitudes erradas. Mas, na essência da nossa fé, o corpo e o espírito não são dicotômicos, eles não são opostos, muito pelo contrário, eles devem ser vistos como duas dimensões harmônicas de nós, da criação de Deus refletida em nós. O corpo, ele é a imagem e semelhança de Deus, porque, como nós vemos lá no relato de Gênesis, ele é a junção do pó da terra, que vai se juntar ao fôlego de vida que é o espírito. Então, não podemos desprezar o corpo, ele é criado por Deus, ele faz parte nossa de maneira indissociável do nosso todo. E o Verbo se fez carne. Se o corpo fosse algo ruim, algo desprezível, algo de segunda importância, Jesus não teria assumido um corpo como o nosso, não teria se feito carne, como o evangelista destaca. E uma coisa também que temos que ter atenção é na expressão carnal, que é muito usada por Paulo nas suas cartas. As obras da carne, as obras do espírito. Carnal, meus caros e minhas caras, não significa aquilo que é relacionado ao corpo, e sim aquilo que é pecaminoso. Existem coisas pecaminosas que estão no campo das ideias, algumas até disfarçadas de espirituais, como, por exemplo, Jesus condenou aqueles que ficavam orando, bradando em alta voz nas praças ou se exaltando em suas orações. Existem coisas ligadas ao corpo que são absolutamente santas, sagradas, espirituais, como Jesus demonstrou, por exemplo, no momento em que ele ceiou com seus discípulos, o partir do pão ali, o repartir do vinho, mostraram como é sagrada, por exemplo, uma refeição que a gente faz com a nossa família, com os nossos amigos.
Então tem que ter esse cuidado, porque muita gente acha que corpo é sinônimo de carnal e é antítese do espiritual, e de forma alguma isso é verdade. E nós somos mordomos do Senhor. Então cabe a nós zelar pelo nosso corpo, ter cuidado, porque ele é feitura, ele é criação, ele é obra das mãos de Deus. Isso também diz o valor do nosso corpo. Além disso, ele é fundamental para o serviço a Deus. Não quero dizer que para servir a Deus você tem que ter uma saúde perfeita, não. Mas você tem que estar em harmonia com a saúde que você tem. Há pessoas, por exemplo, que ficam impossibilitadas de se locomover de maneira ágil e que ficam até mesmo acamadas, e nem por isso elas deixam de louvar a Deus, deixam de exercer ali a sua vida com Deus, e algumas exercem até mesmo o ministério de telefonar para outros, de orar pelos outros, que são formas que a pessoa tem de trabalhar para Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui, então, não é que você tem que estar com a saúde 100%, você tem que ser um corpo de jovem, forte, não. Mas temos que cuidar do nosso corpo para que nós possamos viver melhor com ele e, através dele, também servir melhor a Deus. E o corpo humano é maravilhoso. É uma linda e surpreendente criação de Deus. Alguns comparam o corpo a uma máquina. Isso, para mim, é uma impertinência, porque nós temos um corpo que é muito mais maravilhoso, muito mais perfeito do que qualquer máquina que o ser humano possa conceber, que possa construir. Desde o momento da concepção no ventre das nossas mães, acontecem coisas maravilhosas que nos encantam. Então, o corpo humano é lindo, é maravilhoso, e, obviamente, aqui eu não estou me referindo ao padrão de beleza da sociedade, não é isso, mas é lindo na sua forma como é criado, na sua perfeição. E hoje há esses padrões de beleza que são muito cruéis, que discriminam pessoas, como se só um tipo de ser humano fosse aceitável. E também há muita exploração pornográfica do corpo, o corpo mostrado de uma maneira totalmente indevida nos meios de comunicação, como forma principalmente de ganhar dinheiro. Isso, no entanto, não diminui a beleza e a importância do corpo. O mau uso não o torna algo ruim. John Wesley, o fundador do metodismo, ele se preocupava muito com a dimensão espiritual da vida, mas também muito com a dimensão da saúde. Ele, inclusive, publicou um livro onde tinha uma série de receitas de remédios naturais feitos com plantas medicinais. E olha aqui o que ele escreveu, uma certa ocasião ali, para uma pessoa que ele estava aconselhando: para ser ativa e diligente, para não ter preguiça, moleza, indolência. E que ele disse: quem deixa se levar por essas coisas se torna um meio cristão. E olha, um corpo que a gente não cuida, ele nos induz à indolência, à preguiça, à moleza, ao cansaço, não é verdade? E outra coisa que Joel escreveu também: seja limpo, evite o aspecto desagradável. Então ninguém precisa se preocupar em ter uma roupa cara e andar cheio de adereços, de joias ou coisa assim, e nem em ter um corpo malhado, perfeito nos padrões da sociedade, não. Mas nós devemos nos apresentar sempre de uma maneira adequada, de uma maneira cuidadosa, mostrando que nós gostamos de nos cuidar, que respeitamos o corpo que Deus nos concedeu, né? Ele também combateu o tabaco, né? Chamou de um capricho impuro e daninho, assim como combateu o alcoolismo, que na época era uma praga muito forte, como hoje continua sendo, né? E por isso a Igreja Metodista, até hoje, nós recomendamos, então, que todos os membros se abstenham do tabaco e também das bebidas alcoólicas. Na época de John Wesley, as drogas ilícitas, outras drogas não eram comuns, mas hoje, obviamente, essa relação se ampliaria para outras drogas, porque tudo aquilo que vem para causar danos ao nosso corpo deve ser realmente evitado ou eliminado da nossa vida. E aí inclui uma alimentação saudável também. Não adianta não fumar, não beber e comer uma série de alimentos que vão fazer mal ao nosso corpo, não é verdade? E então nós temos que exercitar o corpo, o que não significa que a gente precise frequentar uma academia, fazer crossfit, ficar com o corpo sarado, como se diz, marombado, não. Mas, olha, uma caminhada, qualquer tipo de exercício é fundamental para o equilíbrio do nosso corpo. Também exercitar a mente, porque
as duas coisas são ligadas, né? Então, a leitura, o diálogo, aprender coisas novas sempre, em qualquer idade, isso é fundamental. Alimentar-se bem, como eu falei, o que adianta você se abster de vícios se a sua alimentação é precária? Então, Deus nos deu condições aqui no mundo de ter alimentos saudáveis, de distinguir pela nossa inteligência, pela ciência, os nutricionistas estão aí, os médicos, que a gente possa buscar também moderação e sabedoria no momento que a gente se alimenta. Descansar. O corpo que não descansa, ele adoece rapidamente. E muitas pessoas, então, ficam num ativismo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e não tiram um momento de descanso. Guardar o sábado, um dos mandamentos, né, de Deus, era justamente isso, a garantia de que em algum momento as pessoas iam ter o seu descanso garantido. Numa época em que muitos eram servos, e poderiam ser até explorados pelos seus patrões, pelos seus senhores, esse mandamento garantiu que as pessoas tivessem pelo menos um dia de descanso, onde poderiam não só louvar a Deus, como também repousar. Então, hoje, não necessariamente é o sábado, né? Nós sabemos que isso foi flexibilizado, mas temos que ter momentos de descanso e respeitar esses momentos de descanso. Seguir as recomendações médicas é outra coisa da maior importância, porque a medicina é também parte da inteligência humana, inteligência essa que vem de Deus, que é uma concessão de Deus. Nós não podemos deixar nos levar por aqueles que pregam coisas contrárias à ciência, contrárias à medicina, contrário a toda forma de conhecimento humano que é inspirado por Deus. Claro que o conhecimento humano, muitas vezes, ele se torna contrário à vontade de Deus. Mas nós temos que separar o joio do trigo e apoiar aqueles que nos ajudam, os profissionais que nos ajudam, e aí não só os médicos, mas todos os profissionais da área da saúde, que nos ajudam a ter um corpo mais saudável. Que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia buscar mais e mais sabedoria para cuidar de nós mesmos de uma forma integral. Amém?